Bom dia, pessoal. Então, agora a gente vai dar uma retomada a respeito da Mesopotâmia, para assim podermos entrar no conteúdo do Egito. A Mesopotâmia, então, como a gente sabe, significa terra entre rios. Ela foi palco de algumas das primeiras civilizações da humanidade. Foi lá que floresceu a civilização sumeriana, inventora da roda e de uma das primeiras escritas, a cuneiforme. Também viveram por lá os assírios, que criaram o primeiro exército permanente, e os babilônios, que fizeram o mais antigo código de leis da história, entre outros povos. Então, aqui, como a gente pode observar nesse mapa, nós temos a Mesopotâmia. Atente-se pelo fato de que a Mesopotâmia não é um país, e sim uma região. Então, ela fica uma região entre os dois rios, Tigre e Eufrates. Como a gente pode perceber nesse território aqui, nós temos o povo dos assírios mais ao norte, porque eles eram um povo guerreiro. Os babilônios ficavam mais ao centro e os sumérios ficavam mais ao sul, que eram mais dedicados então a essa questão da sociedade. A Mesopotâmia, então, ela fica mais ou menos no território que hoje é o atual Iraque. Foi uma região muito disputada por diversos povos que chegavam do deserto em busca de terras férteis, possibilitadas pelos rios Tigre e Eufrates, e esteve longe de ser um lugar tranquilo. Alguns povos se destacavam na região por causa da sua influência cultural ou por terem imposto o seu domínio sobre os demais povos. Então, o primeiro povo seriam os sumérios, considerados a primeira civilização mesopotâmica, do qual fundaram cidades-estados importantes como Ur, como Uruk, Lagash, Nippur. Cada cidade possuía um templo, um centro político, econômico e religioso, e era governado por um pateci, um vigário de Deus, detentor então dos poderes políticos, religiosos e militares. O pateci governava com o auxílio dos sacerdotes e de altos funcionários. Aos sumérios então atribuiu-se o desenvolvimento da escrita cuneiforme, então a palavra cuneiforme que significa em forma de cunha, e a invenção da roda. Então aqui, como vocês podem perceber, nós temos o alfabeto sumério. Então, para me informar a letra A, eu fazia, então, o que seria a forma de cunha? Seria essa pontinha aqui, ó, esses risquinhos assim. Então, a letra A é todo esse conjunto aqui de risquinhos para fazer a letra A. A letra B, a letra C, passou o risquinho ali, a letra D e assim por diante. Olha só como que era complexo o alfabeto que eles possuíam. O outro povo seriam os amoritas. Vindos do deserto da Arábia por volta de 2000 a.C., que é o AC que a gente já estudou, eles se instalaram na Babilônia. O maior destaque, então, dos amoritas fica por conta do rei Hammurabi, com o seu Código de Leis. O Código de Leis de Hammurabi possui muitos resquícios até nos dias de hoje na questão do direito civil. O rei Hammurabi, então, ele expandiu os seus domínios por toda a Mesopotâmia, e este rei também é o responsável desse Código de Leis,
que adota o princípio de talião, olho por olho, dente por dente. Esse código tinha por objetivo a manutenção da propriedade privada e a disciplina da vida econômica. Mais para frente, então, o Império Babilônico vai entrar em decadência, em que ele é invadido pelos hititas, o que acaba causando um grande impacto para usar cavalos para fins militares, que até nesse momento era uma coisa desconhecida. O Código de Hammurabi, então, ele é esse conjunto de leis que foram escritas por volta de 1780 a.C. e recebe esse nome, então, justamente por causa do rei Hammurabi. Aqui, como vocês podem perceber, nós temos, então, esse código, então, que era escrito na letra cuneiforme. Aqui nós temos algumas leis que existiam nesse código. Se alguém enganar a outro, difamando esta pessoa, e este não poder provar, então aquele que enganou deverá ser condenado à morte. Se alguém roubar do filho menor de outro, este alguém deve ser condenado à morte. Se alguém arrombar a casa, ele deverá ser condenado à morte na frente do local do arrombamento e ser enterrado. Se alguém tiver um débito de empréstimo e uma tempestade prostrar os grãos ou a colheita for ruim, ou os grãos não crescerem por falta d'água naquele ano, a pessoa não precisa pagar o seu empréstimo. Então, no caso, ela tem um pagamento para fazer, mas se dá uma seca muito grande, no caso, se a gente for comparar nos dias de hoje, ele não precisaria pagar esse empréstimo. Ele deve lavar a sua tábua de débito na água e não pagar o aluguel neste ano. Se a esposa de alguém for surpreendida em flagrante com outro homem, ambos devem ser amarrados e jogados dentro da água. Mas o marido pode perdoar da sua esposa, assim mesmo como o rei pode perdoar da sua rainha. Outro povo, então, que nós temos também são os assírios. Os assírios, como a gente já comentou, eles se localizavam mais ao norte da Mesopotâmia e eles eram um povo guerreiro. A Síria era uma região que partia de passagem natural entre a Ásia e o Mar Mediterrâneo, localizada, portanto, numa região bem disputada e que sofria ataques constantes. Esse fator talvez tenha sido o motivo que transformou, então, os assírios nesse povo guerreiro dessa forma, possuindo um dos primeiros exércitos permanentes do mundo e com alta capacidade de combate. Os assírios formaram então um império por volta de 1880 a.C., atingindo vasto território entre 833 e 612 a.C., quando assim conquistaram territórios extra-mesopotâmicos, como a Síria e o Egito. Ao Egito que eu comentei com vocês antes. Por volta de 612 a.C., os caldeus e os medos, mas não é desse sentimento que a gente possui, era o nome de um povo. Eles tomaram as principais cidades assírias, dando então fim ao império que se baseava no domínio pelo terror. Os babilônicos foram os que formaram a Babilônia. Com o fim do Império Assírio, dominaram a Babilônia, reconstruindo a cidade e tornando-a uma das mais belas da antiguidade. Nabucodonosor, o principal rei babilônico, foi responsável pela construção dos jardins suspensos da Babilônia e possivelmente da Torre de Babel, que é citada na Bíblia. Como vocês podem ver, aqui nós temos o desenho dos jardins e também da Torre de Babel. Estes jardins, até então, eles não
eles não foram comprovados realmente que existiam, mas, segundo ao que tem na história, foram feitos durante o Império Babilônico. Então aqui nós temos uma foto maior em que explica sobre esses jardins. Na composição desse importante espaço arquitetônico, um total de 6 terraços em formas de andares, com sustentação de enormes colunas. Em cada andar havia um suntuoso jardim com uma infinidade de espécies, em que se pese a reprodução dessa obra-prima por meio de desenhos, não foram encontrados vestígios arqueológicos dos jardins suspensos, mas tão somente pistas escritas. Em todo o mundo antigo, os feitos de tais jardins foram considerados como uma das 7 maravilhas da época. Então aqui nós temos o zigurate. Essa que é uma parte chave para a gente comentar antes do estudo sobre o Egito. Como vocês podem perceber, o zigurate ele é uma pirâmide. Mas o diferencial dessa pirâmide para como a pirâmide do Egito é que ele não tem aquela ponta. Essa pirâmide aqui ela foi feita por camadas e ela serve como um templo sagrado. Então as pessoas iam aqui nessa pirâmide chamada zigurate para fazer sacrifício para seus deuses. Como vocês sabem, a Mesopotâmia é um povo politeísta. O que é politeísta mesmo? Que acredita em vários deuses. Então eles vinham nessa pirâmide para que eles pudessem orar, para que eles pudessem fazer sacrifícios para seus deuses, para agradecer as colheitas, para agradecer o tempo, para agradecer a chuva, para agradecer o que fosse. Enquanto no Egito, as pirâmides serviam como túmulo dos faraós. Características gerais, então, da Mesopotâmia. Apesar da diversidade de povos e da sucessão de impérios, a Mesopotâmia aparece como uma civilização que compartilhou estruturas e organizações entre os povos que lá viviam. Portanto, conseguimos ter um panorama geral dessa civilização, destacando alguns dos seus aspectos mais significativos. No que diz respeito à política, foi marcada pela existência de cidades-estado. O que veio a ser isso? Cada um tinha o poder de se autogovernar. Apesar de terem vivido sob impérios, algumas cidades mantiveram a sua exuberância e influência sobre a Mesopotâmia. Os governantes tinham, assim como no Egito e outros povos da crescente fértil, vínculos com os deuses. Porém, o pateci, que era o governante de cada cidade, não era considerado um deus vivo, mas sim um representante dos deuses, diferente do faraó no Egito, que sim, era considerado um deus na terra. A economia era baseada na agricultura, então eles aproveitavam as cheias que aconteciam nos rios Tigre e Eufrates e desenvolviam as plantações próximo aos rios. Quando acontecia que eles baixavam o nível dos rios, eles se dedicavam em outras frontes, como construção de casas, como artesanato e assim por diante. De modo geral, a economia era tributária e era composta por camponeses que davam renda ao Estado, que, vinculado aos deuses, era o maior dono da terra. A sociedade era estratificada, ou seja, ela era dividida em diferentes camadas sociais. Logo após o rei e seus familiares, a pirâmide social dos povos mesopotâmicos contava com uma classe intermediária integrada por nobres guerreiros e
funcionários públicos, sacerdotes que possuíam importantes funções na manutenção do Estado. Se vocês consultarem no livro, na página 100, vai ter uma pirâmide que vai mostrar exatamente como que era feita a organização dessa sociedade. A grande maioria da população, então, que pertencia aos camponeses e escravos, trabalhadores, que prestavam serviço a essa comunidade, ficava na base da pirâmide. Dessa maneira, a gente pode perceber que essas sociedades eram sustentadas pelos homens livres. Então, recapitulando ali, no topo da pirâmide temos o rei, na sequência os sacerdotes, nobres e militares, depois nós temos os comerciantes, os escribas e os artesãos, e por último, na base da pirâmide, nós temos os camponeses. Então seria isso, pessoal, a nossa aula a respeito da Mesopotâmia. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp. E agora vamos para a nossa atividade desta semana.